Boa noite. Boa noite a quem está entrando nesse momento. Em alguns instantes eu vou iniciar. Boa noite a quem está cumprimentando, alguns de longe. Um abraço especial ao Carlos. Pela distância que está, né, no local em que está, lá nos Estados Unidos, tanto pela questão do Covid, quanto pela questão dos protestos. Muito bom. Gente, espero que estejam sendo úteis, estejam encontrando bons destinos aí, esses nossos bate-papos, essas mensagens. Chegamos hoje à nossa 9ª live, né? Mais uma vez, olha que interessante quando eu penso, né, que há um tempo atrás aqui, 2 meses já e uma semana, né, era uma coisa, eu falei assim, não sei, faço, não sei, é uma certa insegurança, uma indefinição, até que minha esposa me deu o empurrão necessário aqui, e de lá para cá tem sido bastante interessante, né? Eu confesso que eu me dedico bastante aqui a essa atividade. Ela ocupa de uma forma muito positiva, né, o tempo para que eu consiga levar algo realmente importante, bom, embasado para vocês que estão entrando aí. Então agradeço mais uma vez. Eu quero hoje nessa 9ª live então, eu coloquei um tema, né? Empatia versus o julgamento, né? Quem ganha nessa história? E na verdade não se trata é só uma provocação, desculpem, só uma provocação, né? Uma forma de chamar a atenção, mas no fundo assim, quem ganha? Não, no fundo não se trata de ganhador ou perdedor. A empatia tem muito a oferecer a nós, né? A empatia é um processo de se tornar bem mais evoluído, né? Espiritualmente, vamos dizer assim, não espiritualmente no sentido religioso, né? Mas no sentido de um engrandecimento interno nosso. Enquanto que o o julgamento tradicionalmente ele não tem pontos positivos, né? Mesmo quando algumas pessoas usam uma expressão do tipo, não, é um julgamento, é uma crítica, né? É uma crítica construtiva. Então, o que eu quero colocar é que não há o construtivismo nessa história aqui. O julgamento em si, ele é danoso, né? E vamos entender melhor o porquê disso daí, né? Então, eu começo pela empatia. A empatia, né, que é uma capacidade nossa, é a capacidade de entrar na mente de uma outra pessoa e imaginar o sofrimento. Prestem bem atenção a essa palavra, essa expressão, imaginar. Então, entrar na mente da outra pessoa, imaginar o sofrimento, a dor ou mesmo a alegria que ela está vivendo. Na verdade, eu estou chamando atenção para a palavra imaginar, porque quando eu olho para o sofrimento do outro, nem sempre, ou em na maioria dos casos, das vezes, eu não estou de fato vendo o sofrimento da outra pessoa. Então, quando nós ouvimos uma definição muito clássica, muito tradicional de empatia, como a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, será que eu me coloco mesmo no lugar do outro? Essa é a grande questão aqui que envolve a empatia e que eu procurei trazer para cá.
Bom, primeiro que a empatia, ela começa na criança, talvez vocês se lembrem lá das primeiras lives, quando eu falei lá na origem, na primeira, eu falava das origens dos sentimentos, eu disse que a criança nasce e se desenvolve 100% egocêntrica. Ela começa ao longo da infância engatinhar na empatia, mas é muito rudimentar. Por volta de mais ou menos uns 6 anos de idade, é que de fato ela consegue expressar, agir de uma forma empática, ainda pequena, né? Se nós pensarmos, por que pequena? Porque vamos lá, salvo exceções aí, eu não posso me esquecer que, também havia comentado antes, que nós nascemos egocêntricos e esses registros são muito fortes dentro de nós e que nos impulsionam não a sair, né, a agir de forma diferente, pelo contrário, a se manter. Então, aquele assim, puxar a brasa para minha sardinha é sempre muito natural, diferente de empurrar a brasa para a sardinha do outro, né? Então, é importante ter isso em mente. Então, a criança vai levar anos para começar a desenvolver isso ou colocar em prática todo aquele potencial que ela tem dentro de si de se tornar empática, né? E a empatia também é o resultado de uma série de valores que são introjetados na minha mente, nesse desenvolvimento, na personalidade, no meu caráter, e que são valores que me empurram para a empatia. Mas é claro, eu não posso esquecer que tem valores que me empurram para o egocentrismo, né? Agora, eu havia falado então da imagem. Imagina o seguinte, sou agora uma criança e tenho por volta de 6 anos e eu estou parado num farol, né? O meu pai parou o carro num farol e naquele farol eu estou prestando atenção e reparando, olhando atentamente para talvez uma outra criança ou mesmo um adulto, mas assim, maltrapilho, sujo, visivelmente carente, pedindo, lavando um para-brisa de carro para ganhar alguma coisa, pedindo uns trocados, uma comida. E eu olho para aquilo e eu começo a sentir alguma coisa dentro de mim. Eu começo a imaginar, por isso que eu falei da imaginação, eu começo a imaginar o sofrimento que aquela criança ou aquele adulto possa estar sentindo naquele momento. Eu não leio o sofrimento deles, eu projeto o meu. Porque se eu fosse trazer isso de uma forma consciente, e não é, mas se eu fosse pensar racionalmente, de forma consciente, eu temo aquilo. É algo que eu não gostaria de passar. Aquela situação de estar ali maltrapilho, sujo, talvez num dia chuvoso, frio. Eu estou imaginando o sofrimento daquela pessoa com base na minha experiência, ou seja, nos sofrimentos que que fazem parte de mim, que eu sofreria caso naquela situação estivesse. Ou seja, isso tem a ver com a minha capacidade de suportar o sofrimento, ou não, né? Alguns têm uma capacidade maior, outros menor, não importa. De qualquer forma, eu estou olhando para aquilo e projetando sobre o outro o meu sofrimento. E que, é claro, ele é baseado na minha história de vida. Imagine, por exemplo, que eu sou o filho, naquele momento ali eu dei o exemplo que eu estou ali com o meu pai no automóvel parado no farol, né? Mas pode ser que aquele meu pai, olha como eu vou dramatizar a coisa, pode ser que aquele meu pai na verdade seja um pai que me adotou, né? Não é um pai biológico, ele me adotou e eu mesmo tive uma infância muito difícil, a mãe morreu
no parto, o pai alcoólatra me abandonou, quem me criou foi a tia, que era uma tia muito agressiva, ela me batia muito. Quer dizer, eu já venho de uma história de sofrimento real minha. Quando eu olho para o outro ali no farol, imagine o que eu posso pensar em termos de sofrimento dele, mas não é dele, né? Então tem mais a ver comigo do que com o outro propriamente, né? Não tem a ver. Quando eu olho o sofrimento do outro, eu vejo o meu próprio, como se fosse do outro. Isso é um processo que comum do ser humano, nós fazemos isso o tempo todo, que é um processo de projeção, de projetar no outro. Eu falei isso recentemente, assim, eu projeto no outro coisas que são da minha realidade. Então, evidentemente que eu estou sujeito a erros aí de interpretação, é óbvio. Eu estou sujeito a muitos erros de interpretação nessa história. E claro, erros que eles interferem também na minha história a partir dali, né? Na forma como eu estou vendo esse outro. Imagina, por exemplo, que eu sou. Eu olho e analiso uma situação sob a minha ótica e essa ótica pode me trair. Por exemplo, um processo, um conceito importante, que é um processo natural em todos nós, nós criamos imagens distorcidas, né? Segundo a nossa realidade, então eu crio imagens distorcidas do outro. Então tem um conceito interessante que nós chamamos de, não de imagem, mas nós chamamos de imago. A imago é uma imagem que eu crio do outro e que ela não é real, mas assim eu o vejo. Então, por exemplo, alguém cuja mãe sempre dizia, e eu sei que isso é muito comum, uma mãe que sempre dizia: menino, quando seu pai chegar, você vai ver só. Aquela mãe já desesperada, não aguenta mais a criança no isolamento social, na quarentena em casa, né? Ela está enlouquecida, ela já não sabe mais o que falar e ela fala essa também, né? Quando seu pai chegar, você vai ver. Tá bom. Eu posso criar na minha mente uma imagem distorcida do meu pai, como um homem mau, bravo, violento, austero. E na verdade pode ser que meu pai não seja nada disso, pelo contrário, ele seja um sujeito muito tranquilo, muito de bem com a vida, um sujeito pacato, dócil, mas a imagem que eu criei foi essa. Ou de uma mãe não cuidadosa. Minha mãe não cuida de mim. Ela cuidava sim, né? Mas a minha mãe não cuidava de mim, minha mãe não gostava de mim, minha mãe preferia o meu irmão, minha mãe sempre preferiu os outros a nós. Então, são imagens que eu crio a partir da observação que eu faço. Talvez alguns se lembrem quando eu falei também há um tempo atrás sobre a forma como nós compomos a nossa psique humana, né? A forma como nós nos constituímos psiquicamente. Então, era fruto do meio, da educação, da cultura que eu vivia, né? É o resultado de uma herança genética, é a parte biológica, mas também é resultado de como eu interpreto as coisas com as quais eu lido, as coisas que eu vejo. A minha interpretação determina a forma como eu me constituo. Então, o conjunto dessas coisas é que me faz agir dessa forma. Então, a imagem que eu crio distorcida, ela interfere na minha própria história. Gente, eu posso criar crenças. Quer ver uma crença? Vamos criar uma agora. Quando eu estou vendo lá o sujeito no farol, maltrapilho, na chuva, no frio, sujo, pedindo, com aquele aspecto muito triste, abandonado, é um morador de rua. Mas eu cresci num lar em que os meus pais, eles sempre falavam assim: se o sujeito quiser, ele vai, trabalha e ele não fica nessa situação. Porque quem tá assim é porque é vagabundo, não quer trabalhar.
né? Gente, é só um exemplo, hein? Meus pais nunca fizeram isso. Mas vamos lá, ele não quer trabalhar, isso é coisa de gente que dá uma enxada para ele, você vai ver, manda ele capinar um terreno aí para ser produtivo e tal. Tudo bem, é uma opinião que eles tinham. Também, óbvio, influenciado pela história deles. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando eu olho para aquele sujeito ali no farol, nas condições que eu descrevi, eu posso, ao contrário de imaginar o sofrimento dele com base no meu, eu posso fazer o contrário. Eu posso dizer, se está ali é porque deve ser vagabundo. Então ele merece estar onde está. Percebem? Então, as crenças que eu tenho, que eu fui criando ao longo do caminho, as más interpretações que eu fiz de fatos com os quais eu convivi na minha vida, podem me levar a projetar coisas ruins e esses erros interferirem na minha vida também, né? É preciso que nós tenhamos um cuidado sempre muito grande para não rotular ninguém. Empatia pressupõe que eu não rotulo. Então, quando eu rotulo, eu deixo de ser empático, né? Quer ver? Olha, vamos lá, um exemplo. Então, vamos pensar um pouco agora no julgamento. Então, vamos entrar por essa seara agora. Então, vamos lá. Ó, você é uma besta, você é ridícula, ridículo, né? Grossa, seu cavalo, seu idiota, seu incompetente, seu imbecil. Esse vocabulário foi familiar para alguém? Tomara que não. Mas talvez algumas pessoas agora, a partir desses exemplos, pensem assim, nossa, eu não falo exatamente essas coisas que o Cássio está falando, mas eu falo coisas pesadas às vezes para o outro. Não importa quem seja o outro na minha vida aqui. E se eu estou pensando, desde o começo a proposta era falar dos desafios da convivência, né? Eu estou supondo que é gente muito próxima de mim. E que realmente com o tempo, eu começo a perder a noção, eu começo a não permitir que a empatia se manifeste em mim, e ao contrário, eu começo a julgar. Isso é o que a gente chama de juízo de valor. Então eu estou fazendo juízo de valor. Você é um idiota. Isso é juízo de valor que nós fazemos. Ele está associado ao julgamento, ele faz parte do julgamento, né? Ele é fruto de uma indiferença minha? É uma indiferença, uma incapacidade de conviver com o que é diferente de mim, conviver com o meu próximo, com as particularidades dele, né? É fruto de uma resistência minha em mudar. Nossa, eu tenho falado nos últimos tempos tanto em mudança com as pessoas que eu atendo, com os meus pacientes, né? Tenho falado tanto em mudar. A mudança é trabalhosa. Não tem, lembra, semana passada até eu fiz a brincadeira lá da chavinha do liga e desliga, né? Que passou a semana aqui, viu? A chavinha e o potinho do inconsciente. Então, tratar o outro sem ser com indiferença, não criar resistências para a mudança. Vamos lá, a mudança não é chavinha liga e desliga. A mudança é trabalhosa. Ela exige muito esforço da gente, né? Reconhecer em si mesmo as imperfeições e não no outro. Reconheça em si primeiro. Quem nos impede de fazer isso daqui? O orgulho. O orgulho, a vaidade de ser perfeito, faz com que eu tenha uma dificuldade imensa em lidar com as minhas imperfeições, mas também com a imperfeição do outro. Então, essa dificuldade torna o convívio algo muito ruim, né? Muito trabalhoso. É difícil conviver dessa forma. Quando eu me atenho mais às imperfeições do outro, em lugar de conseguir ser capaz empaticamente de identificar virtudes no outro. Claro que entram aí também sentimentos importantes como a vaidade de todo ser humano. A vaidade é de todos. Gente, não existe ninguém vivo
que não tenha vaidade, que não seja vaidoso. A vaidade é um desejo que eu tenho, uma necessidade que eu tenho de ser visto, de ser valorizado. Todos nós somos vaidosos em alguma medida. É verdade que a sociedade atual, ela nunca foi tão vaidosa quanto é atualmente. A sociedade atual é muito mais vaidosa do que em qualquer outra época da humanidade. Então nós temos, por isso, esse culto ao corpo, às vestimentas muito incríveis e tudo mais, mas acho que principalmente ao corpo. Preciso ser bonito, porque eu preciso ser visto. Isso é vaidade. Mas não só, uma vaidade intelectual, uma vaidade espiritual, todas elas compõem esse leque e impedem que eu olhe com empatia, mas sim julgue, né? Claro que afloram aqui os meus sentimentos de inferioridade. Aquilo que eu tanto condeno no outro, gente, de novo, algumas pessoas falam assim, já sei, você vai falar que é porque eu sou assim. Não, não é que você é assim, mas que aquilo é conhecido da tua mente. Não é algo desconhecido. E, portanto, você pode temer aquilo. Então, a inferioridade que eu sinto pode se traduzir, pode se expressar, melhor dizendo, na forma de uma agressão. Como essa que eu falei, assim, seu idiota, né? Mas que trabalho porcaria, você é mesmo incompetente. Então, eu posso me manifestar dessa forma, né? Nós somos muito, como seres humanos, somos muito mais fundados, né, em crenças do que em ideias, né? Nós carregamos muitas crenças ao longo da nossa vida e que se tornam cada vez mais arraigadas, mais fortalecidas, fazendo com que eu seja incapaz de enxergar o outro. Eu sempre enxergo segundo a minha realidade. Perfeito? Então vamos lá. Quando eu digo, por exemplo, eu me esforço semanalmente para ser visto como um profissional humano. É um exemplo, tá bom? Vamos lá. Quando eu me esforço para ser visto como um profissional humano, parte de mim é empático, porque realmente tem um compromisso em montar e levar um conteúdo. Mas é claro que parte disso é vaidade. E tem como escapar dela? Não. Ninguém escapa disso. Claro que parte dela é vaidade. Claro que a empatia, ela se complementa com o egocentrismo, né? Claro que ao ajudar alguém, eu não sou absolutamente altruísta. Isso é um conceito de um ideal, mas impraticável, porque eu nunca vou deixar de ter a vaidade associada àquela bondade, o de fazer, o de passar os méritos a outro e etc. Né? Evite julgar, fazendo juízo de valor, né? Julgar os outros fazendo juízo de valor. Quando a gente faz isso, a gente está rotulando as pessoas, mas está rotulando as pessoas pelo padrão imperfeito delas, mas também pelo meu padrão imperfeito. A gente pensa que é o outro, mas não, está baseado nas minhas imperfeições também. E normalmente é resultado, né? Tá em função de uma percepção momentânea da minha vida. Nesse momento da minha vida, eu estou passando por isso que me faz olhar uma situação de uma determinada forma. Em outro momento da minha vida, eu vou enxergá-la de uma forma diferente. Então ela está carregada de sentimentos que são predominantemente egocêntricos? Não tenha dúvida. Pensem como tem sido a nossa comunicação, né? Como os outros percebem a nossa comunicação. Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, mas Cássio, eu nem sei o que eu falei de tão ruim para o outro. Você pode até não perceber isso. Talvez esse egocentrismo te segue para isso. Mas o outro também, segundo a sua história, segundo as suas percepções, vai decodificar aquela mensagem de uma forma que pode não ser a melhor possível. Mas ainda assim, é preciso que haja uma preocupação constante, gente, com a nossa forma de comunicar. Hoje se fala muito em comunicação não violenta.
pelo amor de Deus, a comunicação precisa ser não violenta. Como tem sido a minha? Na base do irritado, na base daquele que não se pode falar nada, que sempre traz aquilo como... Está sempre armado, né? E traz e recebe as coisas como críticas. Não. Como eu estou referente a isso? É importante que eu tenha essa percepção. É importante que eu olhe quando a minha filha chega para mim e fala assim: ô pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu estou recebendo? Quantas vezes eu falo assim: ó, filha, agora, pô, agora você quer ver isso? Pô, mas é rápido. Gente, é uma incapacidade, há uma empatia que vai ouvir. Mas, gente, de verdade, ela é tão pequenininha porque a grande parte disso é egocêntrica, que não consegue nem renunciar. Renúncia está ligado à maturidade. É uma incapacidade minha de renunciar àquilo que eu estou fazendo e que, nossa, é a coisa mais importante do mundo, porque sou eu que estou fazendo, para ouvir, para tirar uma dúvida, para conversar alguma coisa. Ela pode estar angustiada, querendo ouvir alguma palavra que... Opa, houve uma pequena pausa, voltamos aqui. Então, a comunicação não violenta, ela faz com que eu precise olhar com um olhar maior, abrir, né, uma sensibilidade maior para perceber o outro e não só a mim mesmo. E, vamos lá, é muito complicado ouvir o outro, né? Abrir mão do meu tempo, das minhas coisas, né? Voltando na empatia, tem muitas situações em que a empatia ela é baixa. Por que ela é baixa? Ela pode ser uma empatia baixa por uma indiferença. Nossa, indiferença, eu gosto dessa palavra, né? Indiferente, indiferença. É um prefixo de negação, é não ter como lidar com o diferente de mim. Quando eu falo assim: o que você acha do fulano? Ah, nossa, ele é muito legal. O que você acha do ciclano? Ah, eu não gosto. Perfeito, você se posicionou de alguma maneira, né? E do Beltrano? Ah, para mim é indiferente. Indiferente, presta atenção. Por que você chama de indiferente? Quer dizer que você talvez precise olhar para aquilo que ele é diferente e que você não está tendo capacidade de aceitar, de lidar, e, portanto, você prefere ser indiferente. É preciso que se olhe para isso. Gente, nada disso é crítica. É uma acusação a um modelo, a um modo de ser ruim. Não se trata disso. Trata sim de nós termos a capacidade de refletir e olhar aquilo que vale, que serve para nós, que vai nos ajudar, ou não, né? Ou não. Né? Ainda nessa história da baixa empatia, nós temos tido já alguns probleminhas aqui. Ele vive, toda hora está reconectando aqui. Vou tentar não perder nada. A empatia baixa está ligada com o egocentrismo? Me pergunta uma pessoa. Eu diria assim, sim, está ligada ao egocentrismo, porque eles são complementares. Eu tenho valores egocêntricos e empáticos que moldaram o meu caráter, que moldaram a minha personalidade. Aquilo que não é valor empático é valor egocêntrico, que faz com... Egocêntrico não é sinônimo de mal, é só sinônimo daquilo que faz com que eu pense em mim e não no outro. Então vamos lá, essa empatia baixa, excetuando-se patologias como um autismo, por exemplo, em que a criança autista, ou já crescida, ela tem uma dificuldade de interação em diferentes níveis, mais severos, mais amenos, mas há uma dificuldade. Então, claro que não há uma empatia ali, mas é uma patologia. Agora, não, eu estou falando de nós aqui de uma forma não patológica. Cada vez que eu não consigo, quanto mais baixa, cada vez que eu não consigo expressar empatia, e quanto mais baixa for essa, mais egocêntrico eu sou. E o egocentrismo que precisa me chamar a atenção, porque uma das características importantes que
que mexem conosco é que quem gera em nós a culpa, né? A culpa é muito importante para nós. Quem gera em nós a culpa é o nosso lado empático, não é o egocêntrico. Tanto que pessoas altamente egocêntricas, tá? E que não é uma coisa também que valha para todas as áreas da vida. A pessoa pode ser extremamente egocêntrica como colega de trabalho, mas pode ser um bom pai, sei. Né? Ali ele pode ser mais empático. Então, não é uma coisa que determina um sujeito. Tá? Mas, quando eu olho para situações como essa, em que, por exemplo, o outro é usado como um objeto, tá? O outro é usado como usado como um objeto de abuso de diferentes tipos. Eu quero tirar vantagens disso daqui. Eu posso chegar à violência? Posso. Isso é dar margem à empatia? Ao contrário, é resultado de uma empatia muito, muito baixa. Né? Por exemplo, dar conselho é uma coisa empática? Né? Eu vi uma questão. Olha, do meu ponto de vista, dar conselho, ele pode ser empático. Contudo, eu preciso me lembrar que é, de novo, uma projeção que eu faço de mim mesmo. Então, aquele remédio que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então, quando eu dou um conselho, eu quero opinar na vida da pessoa, eu quero mas eu quero sugerir como ela deve fazer, como ela deve agir. Isso é com base na minha história. Isto é empático? É duvidoso. Na minha visão, é bastante discutível, mas eu não vejo como dar conselho seja uma coisa empática. Tá? Principalmente, você quer ver quando a gente percebe claramente que um conselho não é tão empático? Quando o outro não faz aquilo que você o aconselhou, ele faz diferente e você fica muito bravo. Fala assim, também não vou ajudar mais, porque eu já falei como é que a pessoa tem que fazer. Ela não fez, vai quebrar a cara. Depois ainda vem aqui me pedir ajuda. Né? Então, quando eu olho o outro, né, da forma como eu disse, de uma forma abusiva, eu muitas vezes eu me inclino até para a violência. Quando eu falei que um dos principais motivos que me levou a criar os desafios da convivência, essa série, foi ficar olhando nos noticiários a questão da violência doméstica, que continua gravíssimo. Esse fim de semana ainda havia alguma coisa, aumentos de violência doméstica absurdos, muito altos. Quer dizer, é o uso da violência no sentido de não conseguir usar o mínimo de empatia. Tá? Então, a empatia, a falta o excesso, então, portanto, de egocentrismo, um grande diferencial ele não gera culpa em mim. E se ele não gera culpa em mim, muito difícil eu abandonar um padrão como esse de comportamento. Lembro que a gente nasce totalmente egocêntrico e que o aumento da empatia é uma estrada difícil de ser trilhada, né? Pessoas com pessoas com uma empatia muito baixa, elas se caracterizam pela ausência, então, de culpa e podem beirar até uma psicopatia, né? Não vou entrar nesse tema, mas uma das características da psicopatia é a ausência de culpa. É a ausência de medo também, né? Mas é uma ausência quase que total de culpa. Tá? E faz com que realmente a pessoa seja capaz de coisas que ela não sente, não se sente mal com aquilo, não sente nenhum tipo de distonia. Por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa fez isso, não é possível que ela durma à noite. Dorme, e dorme melhor do que você e eu juntos. Né? Porque ela não sente culpa.
O que vai atrapalhar ali pode ser uma culpa. Como ela não sente, ela não tem problemas com isso. Né? Penso que nesses casos, né, a pessoa ela não converteu aquela empatia potencial que havia, né, dentro dela, como todos os seres humanos, seja por não ter sido estimulada. Ela nunca foi estimulada a ser empática. Ela nunca foi estimulada, ela teve um tipo de criação em que ela não foi estimulada a isso. Ela não viu, ela não presenciou isso através dos seus criadores, das pessoas que fizeram parte do seu crescimento. Então, ela pode sentir alguma dificuldade em expressar alguma empatia, em se comportar de forma empática. Pode ser que ela tenha sido estimulada de uma forma ruim, né? Pode ser que ela não tenha sido estimulada, pode ser que ela tenha sido estimulada de uma forma ruim, né? De uma forma ruim. Alguém me passou até um dado aqui que aumentou em 41% em São Paulo. Estou supondo que seja a violência doméstica que eu havia acabado, perdão, de comentar aqui. Então, a pessoa pode ter uma empatia por estar projetando a sua própria falta de cuidado, o apreço por si própria. Obviamente, para o outro, então, menos ainda, né? É como se ela se vingasse no outro. Ela vingasse a si própria através da vingança no outro. Sobre o julgamento, voltando nele, tem uma coisa importante que eu queria dividir com vocês. Pensem, julgar é natural do ser humano. Não há ser humano, de novo, né, vivo, que não julgue. Nós julgamos. Agora prestem atenção nisso. É muito sério. Reparem que o julgamento, ele nunca é feito sozinho. Ninguém julga sozinho, trancado no quarto. Né? Eu não fico sozinho, trancado aqui no meu mundo, sem ninguém e julgando outra pessoa. Julgar precisa de plateia. Eu preciso ter gente para eu falar, você viu o que o outro fez? É um absurdo, aquela pessoa não vale nada, ele não presta, né? Ele só faz coisas que, enfim, ruins. Tá bom, percebe? Eu tenho que ter alguém, que seja um na plateia, mas eu preciso ter plateia para julgar. Ninguém julga sozinho. Tá? Ninguém, uma outra característica importante, ninguém julga para absolver. A gente só julga para condenar. Repararam? Ninguém julga para absolver, só para condenar. Ele é ruim mesmo. Eu preciso ter plateia e preciso condenar. Né? E eu condeno, e aqui tem uma parte importante. Gente, o que eu condeno no outro é aquilo que eu não sei lidar. Para mim é difícil lidar com aquilo. Então, na minha incapacidade de lidar, eu julgo aquilo no outro. Logo, a incapacidade é de lidar com algo meu. Dentro de todo esse princípio que eu estou conversando com vocês. Eu condeno aquilo com o que eu não sei lidar, logo eu não sei lidar com algo, é meu que eu não sei lidar. Então, quando eu condeno aquilo que eu mesmo sou capaz de fazer. E isso me amedronta. É isso que me deixa com medo. Portanto, quando eu condeno o outro, quem é que eu estou condenando? Eu estou condenando a mim mesmo. Talvez se justifique também nisso, eu não sou um teólogo, mas aquela máxima importante do cristianismo, né, de não julgueis para que não sejais julgados, tem um complemento importante. Porque com o critério com que você julga, é que você será julgado. E eu imagino que, assim, é claro que é o mesmo critério, porque no fundo o julgamento que eu fiz do outro é sobre mim mesmo. Então eu estou julgando segundo as minhas falhas, minhas fraquezas, logo eu preciso olhar para isso com, por que eu estou julgando? Eu preciso aprender a olhar com um olhar mais
empático. O julgamento traz à tona sentimentos de inferioridade nosso, como eu disse agora há pouco, raiva, mágoa, amargura, uma história recheada, muitas vezes, de coisas, de fatos ruins, que me levaram a ser tão amargo, a ser tão difícil de ser empático a ponto de ficar julgando, apontando nos outros, porque no fundo aquela intolerância não é com o outro, aquela intolerância é comigo mesmo. Pode ver quando você faz um julgamento qualquer, o fulano é um incompetente, é um idiota, ele não vale nada. Gente, ninguém pode se sentir bem com isso. No fundo há uma amargura que vem talvez daquela empatia que há em você e que te aponta essas coisas. Ninguém vai se sentir exatamente bem com isso. Principalmente se a plateia para a qual você julgou alguém falar, não, eu discordo de você. Já passaram por essa situação? Parece que a vontade é que abra o chão e você suma. Né? Eu acho que o sujeito não presta. Não concordo com você. E fica uma situação muito complicada, delicada. Né? Então, julgar tem essas características. Pensem nisso. Então, empatia, só para a gente fechar essa história, eu deixo esse pensamento aqui. Empatia não é tentar levar a nossa alma para outra pessoa, mas entender a alma do outro. Quando eu olhar para aquele sujeito ou para aquela criança que eu dei o exemplo lá no farol, maltrapilho, sujo, judiado, na chuva, no frio, e eu começar a sofrer, peraí, olhe para ver se você não está sofrendo com algo que é seu, mas tente se colocar, levar então a entender a alma do outro. A alma do outro. Com certeza você vai conseguir não julgá-lo em nada. Né? Entender essa alma, tentando entender a história de vida dessa pessoa, não a sua. Senão não é empatia. Senão não é empatia. Pode ajudar? Pode. Mas pense, não é empatia. É só um sentimento de dó. É pena. Não empatia. A empatia está no topo das nossas necessidades da mente. As necessidades egocêntricas, segurança e valorização, elas são largas, elas ocupam grande parte do nosso tempo, da nossa mente. A empatia é a cereja do bolo. Né? A empatia pode ser sinônimo de amor, que eu volto a dizer, não é atitude. Perdão, não é sentimento, é atitude. Né? Amor, empatia são sinônimos. Em muitos aspectos eles são sinônimos. É a capacidade de me colocar de verdade no lugar do outro, não projetar a mim no outro. É tomar o outro, é entender o outro tomando como base o outro e não a mim mesmo. Tranquilo? Gente, era isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês que estão aqui. Eu queria só dar a nossa sugestão de atividade. A sugestão muito óbvia, né? Vamos lá. Eu tenho conseguido demonstrar ser empático, né? Ou estar, para não ser contraditório com aquilo que eu mesmo falei, eu não sou, eu estou momentaneamente, de alguma forma. Eu tenho conseguido demonstrar estar empático em muitas situações na minha vida? Em que situações? Né? Em quais? Isso é importante. Eu tenho julgado aos outros? Eu tenho feito muito juízo de valor? Você que está aí em casa, com o filho, com o marido, esposa, com a mãe, a sogra, não sei quem que mora junto, o parente, o vizinho... Você que está aí nessa situação, você tem feito muito juízo de valor? Você tem julgado muito? É hora de você repensar um pouco, olhar para as tuas atitudes e começar esse trajeto longo e trabalhoso da mudança no sentido de uma empatia maior.
E a cada julgamento que eu faço, só para completar essa atividade, a cada julgamento que eu faço, quais são as minhas fragilidades que estão em jogo ali. Tranquilo? Tá bom. Depois eu coloco no meu Instagram aqui para quem não gravou, não conseguiu anotar aí. Tranquilo? Gente, eu estou aberto aqui a perguntas a partir de agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu posso... Obrigado pelo comentário aí, né? Muito obrigado, boa noite para quem já está se despedindo. Quem quiser tirar alguma dúvida aqui, né? Fazer perguntas, eu estou aberto nesse momento. Temos tempo ainda para isso. Tá? Várias pessoas aqui cumprimentando, desejando uma boa noite, eu retribuo. Que bom. Pessoas muito queridas aí que têm participado. Tem um público bastante fiel aqui. Ah, tem duas coisas. Puxa vida, ainda bem que eu lembrei, senão eu ia me sentir mal. Duas coisas. Primeira, na semana que vem nós teremos a 10ª live, tá? Eu não vou lhes contar o tema agora, mas acreditem, vai ser legal, vai ser interessante, mas é a 10ª. Eu acho que isso é muito simbólico. Então eu estou já trabalhando, pensando, fazendo todo um planejamento aqui para uma nova etapa dessas lives, porque realmente eu tenho os feedbacks são que elas têm ajudado, então eu realmente não gostaria de interrompê-las aí, muito pelo contrário, eu quero trabalhar ainda mais com elas, mas eu estou trabalhando no planejamento de algumas novidades aí, tá? Uma delas é ter companhia. Então, eu já estou em contato com algumas pessoas para que nós possamos, em conjunto, trazer alguns temas importantes aqui para estar batendo papo e levando um material importante para vocês. Essa é uma novidade aí, tá? Que eu estou trabalhando. A segunda, eu dei uma pausa porque eu li achando que era uma pergunta, aqui é só um comentário, muito obrigado. A segunda estou trabalhando também, eu estou montando, estou falando em primeira mão, eu estou montando um curso, um curso que vai incluir isso que acabaram de me perguntar, né? É um curso de relacionamentos, tá? Eu estou olhando ainda se serão relacionamentos conjugais ou não, né? Ou relacionamentos, mas enfim, estou bem adiantado nisso, eu estou trabalhando. Aí não é na forma de live, é uma coisa fechada. Eu estou vendo a plataforma que eu vou utilizar, alguma coisa do tipo Zoom, Google Meets, alguma coisa assim. E aí serão as pessoas que se inscreverem nesse negócio, nesse curso, tá? Já adianto para que ele será gratuito, tá bom? Então será um curso gratuito, mas estou muito empenhado, muito satisfeito de estar trabalhando, montando isso. E em breve eu estarei disponibilizando para vocês aí, para se inscreverem. Então, sintam-se à vontade. Também divulguem, por favor, contribuam dessa forma aí, divulgando, tá bom? Gente, acho que é isso. Eu agradeço todos os comentários que estão sendo feitos. Eu não vi nenhuma pergunta. Tem uma pessoa que acabou de fazer um comentário aqui, que é a Mônica Dalpós. Ela estará dirigindo uma live amanhã à noite pelo nosso canal da nossa clínica psicoterapia. Então a Mônica estará conosco, ela também atende na nossa clínica em Campinas e ela estará dirigindo uma live muito bacana, muito legal. Espero que vocês participem. Eu vou fazer na sequência agora a divulgação, né, para que vocês estejam conosco. Pergunta aí, se como nós somos empáticos,
somos feitos de bobo. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Minha esposa me avisou aqui, ó. Tem uma pergunta. Se quando somos empáticos, somos feitos de bobos, né? Ah, é uma boa pergunta. Mas, essa pergunta, assim, cuidado. Ser empático não é sinônimo de ser ingênuo. Assim como ser empático não é sinônimo de ser bonzinho, de ser doce, amável, né? Não, uma coisa não implica a outra aqui. Então não confundamos empatia com ser bonzinho, ser doce, amável sempre. Eu posso ser empático, né, quando eu chego e repreendo um filho, apontando para ele não de forma agressiva, julgando, fazendo juízo de valor, mas eu posso fazer juízo de razão com ele, e isso colocar a minha empatia. Então, por exemplo, só um exemplo, vamos lá, que só vale na minha casa, com certeza não vale na casa de ninguém. É assim, ó, meu filho, eu tô vendo que você não tá com... Eu poderia chegar a fazer um juízo de valor assim, mas você é um vagabundo, você não estuda mesmo, hein, moleque? Tá bom, mas eu poderia ser empático com ele, fazendo não um juízo de valor, mas um juízo de razão, dizendo, filho, eu tenho percebido que você não tem conseguido se dedicar muito aos estudos. Está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de algo? Quer dizer, eu não estou deixando de comunicar para ele a minha percepção de que ele não está se dedicando como deveria aos estudos, ou como eu penso que ele poderia, né, que ele pudesse estar se dedicando. Eu não estou deixando de comunicar a ele. Filho, eu tenho percebido que você tem sido muito grosso com a sua mãe. O que está acontecendo? Quer conversar um pouco? Quer compartilhar comigo o que está acontecendo? Então vamos lá. São formas. O colega de trabalho, né, que, puxa, eu vi que esse relatório que você me mandou aqui, cara, ele não combina, não é o teu padrão. Está acontecendo alguma coisa? Você está com algum problema que você queira conversar? Quer dizer, eu não deixo, não é ser bonzinho, não é ser amável, é só não fazer juízo de valor, não está julgando. É mostrar para a pessoa, olha, eu estou vendo que há algo errado. Como é que eu posso te ajudar nessa situação? Percebe? Isso é ser empático. Então não é docilidade o tempo todo, não. Tá bom? Eu diria que, então, ser empático não é ser bonzinho. Alguém comentou também, eu não queria, mas eu vou passar assim, ó. Como ser empático e não sentir raiva? Vamos lá. Por que a gente sente a raiva quando a gente tenta ser empático? Quando a gente se esforça e é empático. Como não sentir raiva? A raiva, sabe de onde vem? É como aquela pergunta lá do dar conselho é empático, né? Sabe de onde vem a raiva? Porque a gente não pode esquecer que nós não somos seres empáticos. Senão eu já teria sido assunto aos céus aqui, né? Eu não estaria mais aqui. Então vamos lá. Não, eu sou um sujeito ainda muito egocêntrico, mas que também já desenvolveu uma boa empatia que me permite um olhar para o outro, para o próximo. Mas quando realmente eu estou empenhado em alguma coisa e aquela minha empatia não está se convertendo em alguma coisa que eu espero que aconteça, e a gente espera o melhor. Eu não estou agindo para não ser uma coisa boa. O meu lado egocêntrico, não o empático. O empático tá lá, é o anjinho e o diabinho. O anjinho está dizendo, vai lá, disponha-se, olha para a necessidade dele, compreenda por que ele está assim, ajude e tudo mais. Mas o lado egocêntrico está falando assim, deixa de ser bobo, né? Olha lá, seu tonto, fica ajudando e não dá em nada. Percebe? Nós sempre estaremos nessa dualidade.
o lado egocêntrico cobra alguma coisa e o empático também. Por isso que a gente não deve cometer um erro que é o de se achar, idealizar a si mesmo como um ser maravilhosamente empático. Porque daí eu estou ignorando o meu lado egocêntrico. E o lado egocêntrico vai me cobrar. Sem dúvida. Assim como quando eu sou... Ele vai me cobrar como? Né? Ele vai me cobrar através da frustração. Aquele assim, você é bobo, hein? Ajudando. Por outro lado, se eu for muito egocêntrico e eu ignorar a empatia que eu poderia praticar ali, o meu lado empático me cobra através da culpa. Então, culpa e frustração. Lembram-se desse papo lá um tempo atrás? Culpa e frustração. O lado egocêntrico me cobra através da frustração, quando eu tento ser mais empático do que de fato eu consigo ser. O lado empático me cobra com a culpa quando eu quero ser muito egocêntrico e não consigo ser empático. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Então, essa raiva que a gente sente é o nosso lado egocêntrico cobrando porque nós gostaríamos que a pessoa ajudada de alguma forma correspondesse às expectativas que nós criamos sobre ela através do que ela... imaginando como ela deveria reagir para eu sentir que minha empatia foi valorizada ali. Respondido, gente? Então tá bom. Eu sinto que já está aqui no final. Então lembrem-se, hein? Na outra semana ainda temos novidades nas lives, um modelo novo aqui, diferente. E o lançamento em breve desse curso de relacionamentos gratuito através de um desses aplicativos aí do Zoom, Google Meets, alguma coisa desse tipo aí que nos permite ter um grupo fechado. Tá legal? E não vou fazer nenhum tipo de seleção antes. Esse pode, esse não. Por favor, gente, fica aberto aí. A ideia é ajudar, é colaborar. É colocar em prática um pouco da empatia. Fechado? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que participaram. É um prazer, é uma alegria imensa poder fazer esse trabalho aqui, gente. Uma boa noite e um excelente final de semana a todos. Grande abraço!